Bom, pessoal, como eu tinha falado, né, na nossa live aí que acabou tendo alguns probleminhas técnicos, né, travando aí, ou por mau tempo, ou, né, que a rede está congestionada, não sei dizer. Eu vou gravar esse videozinho então para responder as dúvidas que apareceram na live desta terça-feira, tá ok? Então, primeira dúvida do Hudson, que ele pergunta o seguinte: professora, fiquei um pouco em dúvida sobre o lançamento do consolidado no balanço explicado da VEG. Então é o seguinte, primeiro vamos tentar entender um pouquinho a diferença do que é um balanço consolidado para o balanço da controladora. É que a empresa VEG, ela, como é um grupo de empresas, né, até fora do país, ela tem uma empresa que é a controladora do grupo, né? Então, é ela quem detém o capital de todas as unidades e ela faz a gestão, ela funciona como a administradora de todo o grupo. Então perceba que lá nos dados que são referentes à controladora, não existe conta, por exemplo, de estoque, de fornecedores a pagar, receita de vendas, custo da mercadoria vendida, porque a empresa não faz essas transações. A única coisa que ela realiza é a gestão do grupo. Quando a gente fala em consolidado, o que isso significa? Que além do patrimônio da controladora, a gente está considerando o patrimônio de todo o grupo. Então tente imaginar o seguinte para ficar mais fácil. Vamos supor que você é dono de duas empresas, né? Então você tem a empresa A e você tem a empresa B. Quando você faz a empresa A tem que elaborar o balanço patrimonial dela, a empresa B tem que elaborar o balanço patrimonial dela e você, como administrador do grupo, se tiver os seus elementos patrimoniais, o seu CNPJ, também vai ter que elaborar um balanço patrimonial seu, que seria o controlador do grupo, certo? Então, beleza. Só que daí você pode, por exemplo, você vai ter que fazer a consolidação do grupo. O que seria isso? Você vai elaborar um balanço patrimonial como se as três empresas fossem uma única empresa. Então, quando você faz a consolidação, é necessário fazer alguns lançamentos de ajuste. Porque imagina só, quando lá no balanço patrimonial, lá no ativo, nós consideramos os valores a receber, nós estamos considerando aquilo que a empresa tem para receber de terceiros, dos seus clientes, né? Enfim, lá no passivo, quando a gente fala de obrigações, a gente está falando de obrigações para terceiros, tudo aquilo que a empresa tem a pagar para o fornecedor, para o banco, para o governo, para os funcionários, né? Quando a gente faz a consolidação, o que acontece? Pode ter ocorrido da empresa A ter vendido para a empresa B, concorda comigo? Então, lá no balanço da empresa A, ela vai ter um valor a receber da empresa B. Lá no balanço da empresa B, ela vai ter um valor a pagar para a empresa A. Então, quando a gente faz esse consolidado, não tem como eu considerar que eu tenho valores a receber ou a pagar de mim mesma dentro do grupo. Então, por isso que é necessário fazer esses lançamentos de ajuste. Aí, o que acontece? Tudo que a empresa tem para receber de terceiros aparece no consolidado. O que uma tem para receber ou a pagar para outra dentro do grupo são eliminados. Então, são esses os ajustes para fazer, então, as demonstrações consolidadas do grupo. Fora esses ajustes, a consolidação nada mais é que a somatória dos elementos do grupo. Então, se a empresa A tem 10 mil no caixa e a empresa B tem 20 mil no caixa, no consolidado vai aparecer um caixa de 30 mil, por exemplo. Se a empresa A tem 10 mil de dívida e a empresa B tem 5 mil de dívidas, no consolidado vai aparecer um total de 15 mil em dívidas. Então, é simplesmente a somatória dos elementos do grupo e os ajustes entre os valores a receber ou a pagar de empresas dentro do grupo. Isso seria a consolidação. E a outra dúvida, aproveitando aqui o vídeo, é da Thalita. Ela diz o seguinte:
Professora, você pode explicar melhor a diferença entre rentabilidade e lucratividade? Os índices de lucratividade têm a ver com a análise da geração de lucro da empresa. Então, o que é analisado nos índices de lucratividade? Como que a empresa está gerando lucro. Então, ela é exclusiva da DRE. Então, ela vai analisar o quanto do lucro é gerado exclusivamente pela parte operacional, que seria a margem operacional. Quanto do lucro é gerado apenas pela atividade principal da empresa, seja prestar serviço, seja vender mercadoria, seja vender produto. Então, isso a gente vai calcular lá na margem bruta. Então, índices de lucratividade, análise da formação do lucro. Os índices de rentabilidade, eles vão analisar o quanto desse lucro está cobrindo o que já foi investido na empresa. Então, por exemplo, quando você, quanto sócio, investe dinheiro na empresa e a empresa obtém um lucro, então o quanto daquele investimento está te trazendo retorno, está te trazendo lucro. Então, por isso, rentabilidade, o quanto está rendendo o valor que você investiu na empresa. Então, a análise do que você do quanto está rendendo que você investiu na empresa, a gente mede pelo retorno sobre o patrimônio líquido. Só que depois a empresa começa a caminhar com as próprias pernas, digamos assim. Então, além dos investimentos do sócio, ela sozinha consegue começar a gerar recursos. Então, o quanto dos recursos existentes na empresa estão obtendo de retorno, que daí então seria o retorno sobre o investimento. Então, basicamente a diferença é essa. Índice de lucratividade mede a composição, a formação do lucro. Índices de rentabilidade mede o quanto que a empresa está rendendo em função dos recursos que foram investidos nela e que ela já obtém. Beleza, pessoal? Então, respondida as dúvidas da nossa live de hoje. Tchau, tchau!